Essa questão que a gente fala de CRM, de programa de fidelidade, ninguém melhor faz isso do que a empresa familiar. Ela que consegue conhecer as pessoas, falar com as pessoas, fazer o CRM sem a sistemática automação do CRM. Então, eu vejo assim que o futuro da empresa familiar, se ela conseguir trabalhar muito bem, é brilhante. A gente vê muitos donos de supermercado, parece que, tá, digamos assim, engessado, né? Então, ele tá anestesiado, parece que ele tá vendo o problema, ele vê a dificuldade, mas ele não se mobiliza, né? Ele não toma atitude para realmente reagir. E isso faz com que realmente a onda vai avançando, né? E vai tomando essas pessoas e daqui a pouco elas estão fora do mercado. Outro ponto que eu acho bem importante, que eu considero muito importante, são as pessoas. Então, eu me apoiei em pessoas que acreditavam no mesmo objetivo, que a gente tinha de objetivo, elas acreditavam e queriam fazer acontecer e queriam crescer juntos. Então, descobrir essas pessoas e trabalhar junto com elas, desenvolver elas ajudam a desenvolver a empresa. Tem um lojista nosso que sempre fala assim: aqui na minha loja, o meu cliente ele tem nome e sobrenome. No concorrente, ele é mais um número. Olha que bacana, né? Incorporar isso na cultura da loja. Aqui é o José da Silva. Aqui é o seu Osvaldo. Então, você sabe o nome, sabe aonde mora. Isso é importante. É resgatar de fato a essência, como você falou. Mas muitas vezes a gente quer se transformar no concorrente. Sim. E nós não sabemos para onde o concorrente está indo, porque nós nem sabemos. Verdade. Exato. Qual é o plano dele? Talvez ele também não tenha um plano. Tá navegando no escuro. E a gente está indo no plano dele, que a gente não sabe qual é. Sejam bem-vindos ao 12º podcast do Casal Mentor. Esse espaço é para você que tem supermercado e vive no dia a dia, na prática. Se você é gestor, dono ou líder de supermercado, esse podcast de hoje é para você. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, fica aqui um super convite para você. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe com todas as pessoas que precisam receber esse conteúdo. E nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Rede Nosso Ponto de Supermercado e Venda Max Marketing Digital. É isso aí. E hoje nós estamos aqui, temos a honra de receber uma convidada muito especial que vive o varejo supermercadista na prática, no seu dia a dia. Já corre no sangue, nas veias dessa convidada. E ela construiu a sua trajetória no grupo Top, aqui da nossa região, que é a 5ª maior rede de supermercados de Santa Catarina. Atuou em diversas atividades dentro da rede, desde CEO nos anos de 2010 a 2019. Hoje ocupa a função de diretora de marketing e recursos humanos. A Rede Top hoje possui 26 lojas, sendo 21 de supermercado, mais 5 unidades no formato atacarejo e também tem 2.000 colaboradores. Seja bem-vinda, Graziela Smoller. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês que vivem supermercado. Então é muito bacana, quem entra em supermercado é difícil sair. Então, estou muito feliz de poder compartilhar e aprender aqui com vocês. É aquela questão, né? Ou sai rápido ou fica, né? Ou sai rápido ou fica, todo mundo fala isso, né? Entrei no varejo de supermercado e não saí mais. Então, é muito gostoso falar desse segmento. Aquela Muito frase bem. É verdadeira, a gente ama supermercado. Ama supermercado, é verdade. Até teve uma campanha da ACAT, Super Apaixonados. Sim. E é bem vimos, isso. E foi muitas linda. histórias bonitas de gente que começou como empacotador e virou gerente. Isso. Então, é um segmento de crescimento profissional muito grande e rápido. Nós também usamos o slogan, né? Eu amo supermercado. Aham. Tem vários eventos que a gente fez assim de lançamentos, né? Sim. Então, a gente gosta realmente, porque a dinâmica do varejo, ela nos atrai, sabe? Quem gosta de dinamismo, esse é o segmento. Exatamente. Muito bem. Mas é isso, Graziela. Você quer comentar alguma coisa a respeito da tua trajetória? Quem é a Graziela?
Então, eu sou a Graziela, eu tenho 46 anos, muitos deles vividos em supermercado. A gente começou com uma loja pequenininha, eu, meus pais e meus irmãos, lá em Londres, então foi uma trajetória muito incrível, meus pais que começaram. E lá a gente já vê o papel de cada um. Meu pai, ele sempre foi muito comercial, sempre gostou muito de pessoas. E a minha mãe, muito de trabalhar. E deu certo. Essa junção das duas coisas deu certo. Porque supermercado, vocês bem sabem, não é um segmento fácil. A gente realmente precisa se dedicar, a gente precisa estar focado, colocar todas as energias, porque senão não dá conta. Isso. São vários segmentos dentro de um segmento. Então, a gente começou assim, pequenininho. A nossa casa, onde era o supermercado, era de madeira. E teve um momento que a gente andava, sabe? Quando a gente anda e chacoalha os pisos. Sim. Então, era assim. E o meu pai, visionário, ele falou, vamos abrir uma loja nova. E aí fomos para nós tínhamos 56 metros de áreas, fomos para 250 e depois fomos para 1.200 metros. Olha, então que trajetória, hein? É uma trajetória bem linda que meu pai e minha mãe construíram. E depois a gente veio fazer parte da Rede Top, que era um movimento muito grande que tinha naquele momento. Muitos supermercados grandes vindo de fora do Brasil para cá, então tinha esse movimento e os pequenos tinham que se juntar, para um esforço de ganhar força e combater esses grandes, que era uma ameaça lá em 1980, ainda mas lá não se conhecia. Então a gente viu o movimento da Rede Top e quis fazer parte deste movimento. Então foi assim, fizemos parte. Em um determinado momento eu fui convidada então para trabalhar na Rede Top mesmo. Sim. Que era a sede em Blumenau, hoje a sede é em Indaial, e para tocar o nosso negócio. Então, bacana. Um pouco dessa trajetória, né? De como chegamos à Rede Top. Exatamente. Muito bem, olha só, pessoal. Então, a Graziela, uma pessoa aqui que tem já muito conhecimento na área, né? Tem na veia, né? Crescemos em supermercado. Exatamente, já vem da família, né? E a gente sabe que hoje grande parte dos supermercados são familiares, uma boa parte. Sim. Né? Hoje quase que 98% dos supermercados brasileiros são familiares, né? Gestão familiar. Então, isso é o que a gente também admira muito, né? Que conciliar família, trabalho e negócio, muitas vezes, é desafiador para todo mundo, né? Edmar, mas eu vejo isso como um grande diferencial. Quando a família consegue trabalhar bem, ela precisa, claro, se profissionalizar, ela precisa buscar conhecimento, mas quando ela faz esse movimento, ela tem uma baita vantagem competitiva. Sim. Porque essa questão que a gente fala de CRM, de programa de fidelidade, ninguém melhor faz isso do que a empresa familiar. Isso. Ela que consegue conhecer as pessoas, falar com as pessoas, fazer o CRM sem a sistemática automação do CRM. Então, eu vejo assim que o futuro da empresa familiar, se ela conseguir trabalhar muito bem, é brilhante. Ótimo. Brilhante essa questão de logística, de expansão, eu vejo que é bem favorável às empresas familiares também. Vamos lá, pessoal, então vamos ver o que a Graziela tem para nos ensinar hoje, né? Tenho certeza que ela tem muita experiência, conhecimento que ela consegue compartilhar conosco. E o tema do nosso podcast de hoje, ele é o que você, supermercadista, precisa fazer, né, para que você consiga realmente, focando em pessoas, marketing, você consiga performar hoje, nos dias atuais. Muito bem. O que você precisa fazer hoje? Quem tem um supermercado hoje, o que ele precisa fazer focando em marketing, RH, para que ele consiga ter seus diferenciais? Quando a gente fala em Esse marketing... é o nosso tema, né? Certo. Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? Seja bem-vinda aí, Graziela, porque agora então nós vamos entrar no nosso conteúdo de fato. Muito bem. Graziela, olhando para a trajetória de CEO, né, no Grupo Top, qual foi o maior aprendizado que você tem para nos trazer hoje? Qual foi a tua maior experiência, assim? O que te marcou? Certo. Então, eu vim de uma cidade muito pequena. A nossa loja era pequena. E
Eu vejo que o que eu consegui superar foi a insegurança. Porque às vezes a gente tem aquela síndrome de patinho feio, Uhum. que a gente veio de cidade pequena ou de família pequena, a impostora, como a gente diz, né? Então, vencer esta insegurança, saber que a convicção, as ideias que a gente tinha ou tem, os objetivos estavam certos. Parece ser simples, mas é difícil vencer isso, porque eu saí de uma cidade pequena, vim para uma cidade grande, Blumenau, saí de 10 mil habitantes para uma cidade de 300 mil habitantes, morava com meus pais, com meus irmãos, então tinha esse suporte. A gente acha que não, mas quando tem os pais junto com a gente é uma diferença. Então vim para Blumenau nova, sozinha, morando num hotel que não falava com ninguém, então fazia falta as pessoas, e vim liderar uma empresa muito grande. Então saí de uma empresa pequenininha, familiar, para vir liderar um grupo. Então, eu tive que vencer isso, essa insegurança de ser nova, de ser mulher, ter vindo de uma cidade pequena. Então, esse foi um dos grandes, como se eu tive que vencer, trabalhar e vencer isso para conseguir dar melhores resultados. Uhum. Outro ponto que eu acho bem importante, que eu considero muito importante, são as pessoas. Então, eu me apoiei em pessoas que acreditavam no mesmo objetivo que a gente tinha de objetivo, elas acreditavam e queriam fazer acontecer e queriam crescer juntos. Então, descobrir essas pessoas e trabalhar junto com elas, desenvolver elas ajudam a desenvolver a empresa. Então, quando a gente veio para Blumenau, nós estávamos no momento de centralização das áreas, de unificação, e essas pessoas ajudaram a gente a centralizar. Então, pegar vários CDs e transformar num único CDs. Várias equipes comerciais para um único time comercial. Então, a gente teve bastante desafios nesse período e só foi possível fazer isso com um grande time. Então, eu sempre apostei em pessoas, sempre apostei em times. E eu vejo que, por último, a gente também precisa saber analisar muito bem o mercado. Porque a gente, quando está na liderança, a gente tem que tomar decisões o tempo todo. O tempo todo está tomando uma decisão. Que ela pode dar certo, ela pode dar errado. Mas a gente tem que tomar as decisões. E muitas vezes o mercado não está propício para a gente. Então, eu fui líder lá em 2016, 2017, 2018, que tinha deflação, que o mercado estava num momento muito difícil. E aí, como que lidar com isso? E às vezes a gente acha que o problema está com a gente. E muitas vezes o problema não está com a gente. O problema está no mercado. É claro que não dá para sentar e dizer... Se acomodar, né? Se acomodar e dizer que é um problema do mercado. Mas muitas vezes não é o problema da pessoa. E nesse momento a gente tem que ter muita sensibilidade de entender isso. Calma, porque os tempos bons passam, os tempos ruins também passam. Então, às vezes a gente também precisa respirar e acalmar. Mas isso, sabe, Grazi, que a gente percebe, né, nos dias atuais, muitos donos de supermercado que ainda vivem travado. Certo. Né? Então, a gente está no momento da economia hoje, né, que também não está tão boa assim, né? A gente está vendo as coisas como é que estão, né? Sim. Toda hora empresas aí tendo problemas financeiros. E mesmo assim, a gente vê muitos donos de supermercado, parece que, sabe, tá, digamos assim, engessado, né? Uhum. Então, ele tá anestesiado, parece que ele tá vendo o problema, ele vê a dificuldade, mas ele não se mobiliza, né? Ele não toma atitude para realmente reagir. E isso faz com que realmente a onda vai avançando, né? E vai tomando essas pessoas e daqui a pouco elas estão fora do mercado. Exatamente. E nesses momentos, o que a gente percebe é buscar os detalhes. Uhum. Por mais que a gente já tomou 10 ações, de repente precisa tomar 12 ações. Sim. Precisa aprofundar, precisa acompanhar. Então, nesses momentos, a gente tem que olhar muito para dentro e ver as oportunidades que ainda tem. Porque o nosso segmento é extenso. Isso. Nós lidamos com 10 mil itens, 12 mil itens, 15 mil itens. Então, a gente tem que aprofundar, tanto em produto, quanto em cliente e buscar onde estão as oportunidades. Mas é isso, não dá para paralisar e também não dá para ser afoito. Isso.
A gente Tem que ter cautela. tem que ter cautela e trabalhar internamente. Sempre há oportunidade. E a crise, a gente já aprendeu, né? Quando tem uma crise, a gente precisa criar. É o momento de a gente achar soluções, talvez na dor, né? Talvez passando algumas dores, mas é um momento de crescimento também. Muito bem. Então, a gente trabalhou o ambiente interno, ter esse conhecimento da minha loja, da minha situação, mas sem esquecer do ambiente externo, né? Exato. Que importante, né? Saber meus pontos fortes, meus pontos fracos, mas também olhar a ameaça e as oportunidades. Então, na sua opinião, né, tantos anos aí no varejo do supermercado, qual é o maior erro que o supermercadista continua errando? Continua persistindo naquele erro? Uhum. Eu vejo que a gente precisa manter a essência. Primeiro, nos descobrir. Uhum. Quem nós somos, o que nós fizemos e o que nós fizemos bem. Eu vejo que é isso. Precisa olhar o mercado, como você falou? Precisa. A gente não está vivendo numa ilha, mas muitas vezes a gente quer se transformar no concorrente. Sim. E nós não sabemos para onde o concorrente está indo, porque nós nem sabemos. Verdade. Exato. Qual é o plano dele? Talvez ele também não tenha um plano. Tá E navegando no escuro. E a gente está indo no plano dele, que a gente não sabe qual é. Então, eu aprendi muito, por mais que isso é básico, mas tem que olhar para dentro e perceber, assim, no que eu sou bom. Como que eu nasci e por que eu nasci? Nós defendemos muito na nossa empresa a questão de proximidade, porque realmente nós nascemos de cidade pequena, as nossas cidades eram todas pequenas, os nossos pais trabalhavam nela, então a gente aprendeu a ser assim. Por mais que o crescimento veio, mas a gente tenta manter essa proximidade de alguma maneira, ou através dos gerentes, a gente tenta buscar formas para que essa aproximação continue. Sim. Continue de alguma maneira. Então, respondendo para você, precisa entender quem é e qual é o grande diferencial. O que as pessoas falam de você como supermercadista? O que elas gostam de você? O que elas não gostam? Então, é esse olhar para dentro mesmo, que muitas vezes é só parar, pensar um pouquinho, conversar com os colaboradores mais antigos, com os clientes mais antigos. Por que você gosta de vir comprar na minha loja? E aí estão as respostas. E ao meu ver é fortificar. Então, se é o meu açougue, a carne é que eu gosto do açougueiro, eu gosto do açougue, a carne é boa, corta do jeito que eu quero, que eu gosto do meu churrasco, já sabe o que eu compro. É nisso que tem que focar. Ah, mas o concorrente está com um preço melhor. Mas você vai conseguir oferecer aquele preço com a sua qualidade, com o seu diferencial, senão não entra nesse jogo. Fique no jogo que você é bom. Ou Sem seja, dúvida. fazer aflorar aquilo que você realmente sabe fazer bem feito. Exato. Para que entrar em outro jogo que você não conhece ou que você não sabe fazer? Claro, ficar atento. Sim. A gente sabe, preço é importante, o cliente olha isso, mas cuidado em entrar em jogos que a gente não sabe jogar bem. Você falou Desconhece, uma frase que é muito verdadeira, né? Que o supermercadista muitas vezes olha a concorrência, eu quero ser como aquele, eu quero ser como o meu vizinho lá. Exato. E esquece da sua essência. Então, essa frase foi muito verdadeira e muito profunda. Como você falou assim, precisa ter profundidade, né? É isso. Tem um lojista nosso que sempre fala assim, aqui na minha loja, o meu cliente ele tem nome e sobrenome. No concorrente, ele é mais um número. Exato. Né? Então, olha que bacana, né? Incorporar isso na cultura, Na cultura. da loja. Então, aqui é o José da Silva, né? Aqui é o seu Osvaldo. Então, você sabe o nome, sabe aonde mora o cliente, né? Então, isso é importante, é resgatar de fato a essência, como você falou. E são anos, eu entendi isso depois de muito tempo, depois de a gente olhar para fora, não dar certo, algumas estratégias, a gente pensou assim, o que nós somos bons? E eu vejo que essa é uma pergunta de milhão. Descobrir
o que nós somos bons. Esse é o grande desafio, desvendar essa pessoa íntima. Exatamente, ela está dentro da gente, mas Isso. a gente precisa resgatar, buscar e aprender a ouvi-la. Sim, Muito bem, Graziela. Vamos lá para mais uma pergunta agora, mais específica do RH. Você costuma defender que o varejo se transforma quando colocamos pessoas no centro das decisões. Na prática, o que significa colocar as pessoas no centro? Quando a gente fala de pessoas, a gente sempre tem que ouvir, são pessoas mesmo, tanto cliente quanto colaborador. Porque o colaborador, ele precisa ser o nosso primeiro cliente. Ninguém vai falar bem da empresa se ele não gosta da empresa, se ele não compra na empresa. Então, a gente precisa olhar para eles. Eu vejo que nós precisamos estar de ouvidos abertos, atentos e olhos também. A gente precisa parar, é básico, mas a gente não faz mais isso. Parar e olhar, parar e perceber, parar e escutar. Normalmente, as grandes respostas estão ali no colaborador, que a gente não perguntou para ele. Saber ouvir e observar, né? Saber ouvir e observar. As respostas estão todas aí. Muitas vezes a gente acha que precisa de um instituto de pesquisa, fazer uma pesquisa. Se a gente parar para ouvir e perceber, as respostas estão ali. Então, a gente faz muitas escutas. Novamente, nem sempre a gente está atento. Tem que se corrigir. É um exercício. Porque uma rotina de um supermercado é dinâmica. Começa e termina com decisões e com problemas para resolver e o tempo passa. Então, a gente precisa estar presente e ouvir. E através deles vão vir coisas grandes que talvez a gente não consiga fazer. Eu estou ouvindo sim, mas nesse momento não consigo executar o que o cliente ou o colaborador está me pedindo. Mas eu digo que 70% do que o colaborador fala, a gente consegue fazer. E o cliente também. Então, o cliente, ele quer o que hoje? Agilidade. O que a gente está fazendo para ser mais ágil? Todo mundo reclama de falta de tempo. Que soluções que a gente vai ter para esse cliente que busca o tempo? Mas tem que ter essa percepção, porque às vezes a gente fica no preço, na promoção. Isso. E o cliente, ele não que ele não quer, isso é o mínimo. Mas o que ele quer mais? Ele quer comprar e sair rápido? Ou ele... Agilidade. Então, a gente vai oferecer um check-out automático, um check-out rápido para ele. O que a gente vai oferecer para esse cliente que quer agilidade? E um ponto, até falando nisso, né, Graziela? A gente vê, assim, muitos donos de supermercado que ele deu aquela crescida, né? Então, digamos assim, ele está muito atarefado, ele está muito no operacional, ele faz compra, ele busca mercadoria, faz uma série de coisas, contrata, demite, mas ouvir o cliente, ouvir o funcionário, aí fica essa lacuna, sabe? Exato. E essa lacuna que realmente desencadeia esse tipo de problema que você está falando. Isso, e os problemas, se a gente não trata, eles vão crescendo, e daqui a pouco fica grande, que aí chama atenção. Aí chama atenção, mas às vezes passou o tempo e aí tem a dificuldade de fazer essa correção. Mas é escutar, colocar o centro nas pessoas, eu vejo que é isso. Escutar, observar e ver o que a gente consegue colocar em prática. E vai ter coisas muito óbvias que a gente não está fazendo. Muito bem. Então, olhando para o colaborador como centro disso, né? Aprender a escutar. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, né? Deus é muito sábio, né? A gente só tem uma boca, graças a Deus. Então, aprender a escutar esse colaborador e entender que o segredo de tudo está dentro de casa. Né? E como transformar esse colaborador que muitas vezes só vem para bater cartão, vem atrás de um trabalho de carteira assinada, mas que ele não veste a nossa camisa. Como transformar esse colaborador que é só CLT para ser um advogado da nossa marca? Embaixador, né? Pessoa que está defendendo ali realmente
o nome da empresa? Eu vejo que, primeira coisa, vai ter aquela parcela de pessoas que elas não vão se engajar. A primeira, tem que ter essa certeza, porque senão a gente entristece. Uhum. Eu faço um monte de coisa e tem gente que não pega junto. Não vai pegar mesmo. A gente não vai conseguir atingir todo mundo. Pelo menos o que eu já tenho vivido é isso. Nós temos muitas pessoas boas, mas também tem aquelas pessoas que, por algum motivo, elas não estão engajadas. E Não se apegam, né? não se apegam. A gente não vai conseguir. Uhum. Mas a gente tem que olhar para quem tem essa vontade que está disponível. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, ouvindo, fazendo ele participar. Eu vejo que, assim, os combinados, já na contratação, deixar claro qual é o papel dele. Porque muitas vezes a gente escuta, isso não foi combinado. Uhum. Quando me contrataram, era para fazer uma coisa, agora eu estou fazendo outra coisa. Então, ter essa clareza. Está sendo contratado para quê? E onde que pode chegar? Porque a gente também tem que olhar para isso. Hoje é um operador de caixa, mas pode crescer. Pode ser um supervisor de frente de caixa, pode crescer um gerente. Então, a gente também perceber isso nas contratações, o potencial das pessoas. Então, clareza, deixar ele fazer parte, ele saber das informações, dos números. A gente sabe, claro, não tem empresas que abrem mais, tem empresas que abrem menos, mas saber como que nós estamos indo. A gente está indo bem ou está indo mal? Uhum. Eu atingi a minha meta ou não atingi? Eu atingi ou não atingi? Então, para que a gente dê importância mesmo, olha, o seu papel e reconhecer. Esse mês nós batemos meta. Parabéns, porque nós executamos bem, a loja estava bonita, Uhum. as exposições ótimas. Agora vai ter mês que não. E aí a gente também pode falar, esse mês foi ruim. Esse mês não batemos a meta do açougue, esse mês não batemos meta do FLV. Por quê? E aí a gente consegue trabalhar essas causas envolvendo eles. Inclusive é normal, né? Normal. Envolver as pessoas no processo, e se você cria uma expectativa em cima das pessoas, elas também têm que conhecer um pouco dos números, né? Precisa. Precisa. A gente defende muito que as pessoas precisam saber dos números para a gente poder cobrar e elas ajudarem nos planos de ação. Porque um colaborador do FLV, ele pode dizer, olha, os clientes estão reclamando desse tomate. O tomate está ruim, o tomate está caro, ou ele comprava tal produto, esse produto não tem mais. E se a gente não ouvir ele, se ele não souber que a gente bateu ou não bateu meta de vendas, meta de perdas? Então, eu vejo assim que fazer ele se sentindo parte é um dos fatores de engajamento. E crescimento profissional também, saber que ele vai poder crescer. E daí vem aquela questão, né? Por que eu falaria para a empresa, né? Se os clientes estão questionando ou a qualidade, ou o preço, ou a exposição, enfim, né? A pessoa talvez ela se pergunta, Sim. Por que eu falaria? Eu tenho algum motivo? A empresa está me dando motivos para eu falar? Porque senão a pessoa fica para ela retém a informação que muitas vezes seria para a empresa muito útil, né? Para que ela crie estratégia, melhore o processo, e no entanto não é feito isso. Desenvolver o senso crítico, né, do colaborador também perceber quando ele erra e quando ele acerta. Exato. Porque senão a gente fica camuflando o resultado, né? Quando bate a meta, a gente vibra, e quando não bate, a gente esconde. Né? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Então, desenvolver esse senso crítico dele também perceber, eu estou errando nesse ponto e preciso me desenvolver, preciso me corrigir. Exatamente, porque a gente não pode ir só num ponto, não pode só brigar, só cobrar, porque senão vira chato. Vou para uma reunião, já sei que é bucha, vai vir um xixizão lá, ter até medo de ir para a sala de reuniões. Não pode ser só isso, a gente tem que comemorar. Agora, só comemorar, só oba-oba, também não sustenta. Então, a gente valorizar, comemorar quando nós estamos indo bem, mas também quando nós não estamos indo bem, a gente precisa ter essa transparência, essa clareza de falar, esse mês não foi bem, esse setor não foi bem, tivemos reclamações de clientes. Ser muito aberto, a gente precisa entender profundamente o que está acontecendo na nossa loja. Com certeza. E aprofundando um pouquinho mais, né, nessa questão da equipe,
Na sua opinião, né? Como manter uma liderança firme sem perder o respeito e a confiança da equipe? Como é que você consegue, assim, ser mais incisivo, muitas vezes, cobrar, mas mantendo o respeito das pessoas? Eu vejo que para ser impessoal, a gente tem que estar baseado em fatos e dados Uhum. e em números. Então, não é porque eu gosto ou não gosto de você, não é esse ponto. Agora, São os números. é aquela ação. Então, a gente ter aquele atendimento, Uhum. aquela resposta. Tem que ter um fato, Sim. um fato. E o número está dizendo, é claro que a gente tem que olhar sempre uma fotografia, um filme, porque às vezes a fotografia, o que aconteceu no mês foi muito daquele mês, a gente sempre vai ter que olhar um filme, mas a gente ter condições de chamar o colaborador e explicar isso. Nós estamos nessa situação. A gente caiu, tá caindo, o que que nós vamos fazer? Uhum. E para isso ele não precisa gritar, a gente precisa respeitar. Sim. Tem que respeitar o colaborador, se não respeitar ele vai ficar com raiva, ele vai trabalhar contra você. Precisa ter o respeito, não precisa aumentar a voz, não precisa ter uma fala tão incisiva, mas é o acompanhamento, fatos e dados e análise de números e resultados. Em cima disso a gente consegue trabalhar. E essa habilidade que a gente percebe que falta muito, né, nos gestores, né, desse supermercado, eles não, boa parte não tem essa habilidade, né, de, digamos assim, de saber se relacionar com o colaborador. E isso prejudica, né, na performance, na retenção das pessoas, você acaba tendo muitos problemas, né? Então, sim. de fato, isso que você está falando é... E tem que ter tempo para fazer isso. Tem que ter. Porque antes de conversar, a gente precisa se preparar. Não podemos, a gente perde confiança Sim. se a gente não está embasado. Isso. As pessoas percebem. Então, a gente precisa ter uma preparação antes de conversar com o liderado. Saber o que vai falar. E isso vai depender de tempo, dependendo como você falou, compra, vende, Sim. contrata, demite, é difícil, mas vai ter que tirar esse tempo. E ter paciência também. Ter muita paciência. Eu falo lá na empresa, eu digo para o meu filho tem 6 anos, né? Todos os dias eu falo para ele, antes de dormir, vai escovar os dentes, faz xixi, vai escovar os dentes, faz xixi, vai comer, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes na empresa é assim. Sim. A gente tem que falar todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa, tem que ter paciência para isso. Que bom seria se eu falasse pro Gabriel, uma vez na vida, vai escovar os dentes e ele aprendesse, e ele fizesse, e soubesse porque é importante. Sim. Isso não acontece. Então, a paciência e o tempo... Faz parte do processo da modelação das pessoas que trabalham na equipe, né? É muito necessário isso. A gente tem que... Por isso que a gente fala que na nossa dinâmica, os estudos dizem que 50% a gente tem que se dedicar à gestão de pessoas. E gestão das pessoas é isso. É conversar, é ouvir, partilhar, informar. Então, tem tudo isso envolvido. Bacana. Eu gostei demais do que você falou. Isso é fotografia o filme. Exato. Isso foi muito profundo, assim, né? A fotografia, ela capta o momento, né? Agora, quando tu olha o filme, você vai ver todo o processo, né? Você vai ver tudo o que aconteceu. Então, eu gostei demais disso que você falou. Foi muito importante. E tem uma coisa também que a gente está aprendendo agora cada vez mais. Quando a gente olha uma loja ou filme, a gente vai vendo que muitos indicadores vão refletindo. Teve uma coach minha que ela falou, quando a gente fala muito o nome de uma pessoa, a gente tem que perceber essa pessoa, ela está muito bem ou ela está muito mal. Uhum. Então, prestar atenção quando a gente fala muito sobre algum tema, muito sobre algumas pessoas. E a gente vê assim, hoje a gente consegue analisar a loja, se uma loja não está bem, os indicadores, esse indicador de pessoas não está muito bom, esse outro indicador aqui, quando vai ver são uma série de indicadores, porque o nosso faturamento é o resultado. Ele é o resultado, então o que move o resultado?
Aí que a gente tem que olhar. E para isso é o filme e a correlação dos indicadores. Sim, isso eu só notei aqui para a vida. Então, levando isso, né, para o nosso dia a dia da loja, a gente percebe os últimos meses aí, muita coisa vem sendo conversada sobre as mudanças, sobre as regras trabalhistas, né? Esse ano foi marcado por mudanças, né? Sim. NR1 e agora a escala 5x2. Sim. Na sua opinião, como que o varejo supermercadista está encarando isso, essa mudança da escala? Eu vou dizer que a gente, na nossa empresa, e eu acho que até a nível nacional, não sabemos realmente os impactos que vai causar. Por isso que eu questiono esta decisão ou essa iniciativa que está sendo feita, porque não tem estudos. Nós fizemos benchmark onde, se não mexer no horário de abertura das lojas, Sim, de funcionamento, o custo vai subir acima de 10%. Porque vai precisar contratar mais pessoas. Isso. E aí a gente tem 2 problemas em vista. Primeiro é fechar as vagas, que hoje, se a gente conversa com a maioria dos supermercadistas, tem vagas abertas. E a gente vai abrir mais vagas. E aí? Então, nós não conseguimos fechar nem as que tem, e a gente vai abrir mais. Então, esse é um ponto, é bem importante. E o outro é o custo, a gente vai impactar de alguma maneira na experiência do cliente. Então, se a loja fechar antes, será que o cliente vai gostar? Mas se não fechar, quem vai arcar com esse custo? E aí, a gente vai gerar um custo talvez mais alto para a população, vai gerar inflação. Eu digo não o supermercado, mas todos os segmentos. A economia, né? A economia como um todo. Então, isso é bom ou isso é ruim? Hoje eu digo que nós não temos elementos financeiros para falar, o benchmark fala isso. Então, se fechar as lojas mais cedo, talvez não tenha esse impacto financeiro e consiga trabalhar numa normalidade. Se continuar, os benchmarking falam isso, aumenta em 2% o custo. Então, vejo que agora o RH, gestão de pessoas, tem que trabalhar muito em cima de números, em cima de dados, e essa é uma evolução da nossa área. Sim. Porque no passado a gente sempre soube que pessoas são importantes, pessoas fazem o negócio, mas a gente precisa aprofundar nas análises, nos números mesmos, porque hoje a folha, ela é a principal despesa do supermercado. Então, e se aumentar em 10%, 15%, como que vai ficar essa gestão? E a gente sabe que o nosso mercado é muito competitivo. E depende muito de mão de obra, né? Depende muito de mão de obra e competitivo. Então, vai conseguir repassar esses custos? Não vai conseguir? Se conseguir, se a gente colocar, talvez a gente fique com preço fora do mercado. Mas se não conseguir colocar, como é que fica a saúde? Então, inclusive, assim, que a promessa do governo, né? É que as pessoas vão trabalhar menos tempo, né? E vão manter a faixa salarial. Só que, na medida que o tempo vai passando, as empresas vão adequando isso. E a tendência é que o colaborador vai ganhar menos do que ele ganha, porque ele vai, digamos, voltar para a proporção, né, que ele ganha. Então, eu vejo isso, o impacto vai estar ainda no colaborador, que lá na frente quem vai pagar o preço é ele. Porque ele vai trabalhar menos tempo e a empresa, pela pressão do mercado, vai ter que adequar. Então, a faixa salarial tende a cair um pouco, né, porque não tem de onde tirar. Exato. Aí, na medida que vai se renovando a equipe, vai reduzindo a faixa salarial. Porque isso é o que as coisas, né, apontam, né? Então, assim, o governo, não sei até que ponto que ele analisou isso, mas ele não está
A gente sente a agindo ausência. a favor de ninguém, nem Exato. do segmento, né? Nem das empresas, nem das pessoas, nem do colaborador. E aí o supermercadista ele pode tentar reduzir o quadro para manter. Também? E o que isso vai afetar, né? E ele também pode automatizar ainda mais. Uhum. Então, ok, agora a gente toma essa atitude, mas no longo prazo, como que vai ficar? Será que vai gerar desemprego lá no futuro? Hoje não é essa a realidade, mas a gente que já tem um pouco de estrada, lembra do passado como que era? Sim. Não tinha emprego, né? Isso. Lá atrás. Será que daqui a alguns anos a gente não volta nisso? E aí como que fica o consumo também? Então, esse caminho de automatização, a gente está indo pelo aumento do custo da mão de obra, enfim, mas até onde que isso vai ser saudável a longo prazo? Acho que agora não é um tema relevante, mas e depois? E a gente vê assim, avançando muito rápido o autosserviço. Exato. Né? Então, as pessoas fugindo da mão de obra para poder equacionar os números também. É uma forma de, até digo, de sobrevivência. Tem que buscar alternativas. E quais são as alternativas? E para o grupo top, né? Digamos assim, olhando para essa escala 5x2, você falou se não mexermos no horário de funcionamento, né? Já surgiu também uma conversa dizendo assim, hoje o supermercado que não abre os domingos, ele tem uma vantagem, porque uma folga automaticamente já vai ser esse domingo que ele não abre. Uhum. Passa pela cabeça, pela estratégia do grupo também não abrir mais aos domingos? É uma alternativa viável ou não? No nosso grupo não se cogita fechar as lojas no domingo, porque, de novo, o cliente, ele já está habituado a essa compra de domingo. Domingo é o dia que as pessoas vão abastecer para a semana. Então, olhando para esta experiência do cliente, a gente entende que é um momento... Não é viável. Não é viável. É um momento, muitas famílias vão para passear, é o momento de tomar um café, é o momento de conversar. Então, ele faz um papel social também de relacionamento, de conversas, juntar a família, porque durante a semana, ok, o meu marido está trabalhando, eu que vou no supermercado, mas a gente juntos sobra o sábado e o domingo. Então, na nossa empresa não cogitamos fechar aos domingos. Agora, se avançar, aí a gente vai ter que ver que estratégias que vai tomar para conseguir fazer frente a isso. Certo. Muito bem. Em um outro ponto, Graziela, sobre indicadores. Quais os indicadores que hoje você costuma monitorar assim, na empresa para que você possa, digamos assim, melhorar, né? Evoluir nesse processo da gestão de pessoas? Gestão de pessoas. A gente olha os que o mercado olha, turnover, absenteísmo, a gente fica bastante focado, mas eu quero... esses são os indicadores padrões e eu acho que eles estão corretos. Sim. O que a gente tem aprofundado é como que chega neles e o acompanhamento. Até um tempo atrás, a gente olhava, o nosso turnover está X, o nosso absenteísmo está Y, e a gente acompanhava mês a mês. Beleza, mas quem que está gerando esse absenteísmo? Então, a gente precisa, de novo, aprofundar. Identificar, né? Identificar. Esse absenteísmo é causado por quê? Por faltas ou por atestados, de tantas horas que o colaborador tinha que trabalhar, quantas que ele trabalhou. E a gente olhando isso, descendo. Eu acho que o indicador são esses de mercado, estão ótimos, mas a gente precisa aprofundar. No nosso caso, olhar loja, no nosso caso, olhar pessoas. De novo, dá trabalho. Mas tem que aprofundar, porque às vezes é 1, 2, 3 pessoas que estão ocasionando o problema. Isso. E aí outras pessoas têm que fazer hora extra, porque um faltou, e aí começa a gerar o descontentamento também. Então, a gente precisa ter as tratativas para as pessoas. Quem está faltando? O que a gente vai fazer com essa pessoa que está faltando? Ela não traz uma justificativa, Sim. É recorrente, e às vezes a gente como líder, ele é bom, E a gente vai segurando. vai segurando, e os outros?
Como é que percebe isso? Então, aprofundar, mesma coisa o turnover. Quando que ele acontece? Ele acontece na experiência, ele acontece depois da experiência. Como é que está a nossa pesquisa de desligamento? Esse é um ponto que a gente tem aprofundado muito agora. Sim. Por que que as pessoas saem? Qual é o motivo? Então, aprofundar. De novo, que líder que é, que setor que loja que é recorrente, não é recorrente. Então, a gente conseguir fazer esse olhar mais a nível de detalhe. Até porque você vai ter condições de avaliar a causa, né? A causa. Exato, e aí você trabalha na causa. Tem causas que são simples, tem causas que não são simples. Sim. Mas se a gente começar pelo que dá para fazer, a gente já vai fazer muito. Com certeza. Até tem um exemplo para passar aqui de um lojista nosso lá do estado da Bahia. Eles têm uma rede lá, são 6 lojas. E fazendo uma auditoria no RH, nós olhamos os relatórios, né, de entrada e saída, turnover, e tinha muitos atestados médicos no depósito, no setor de depósito. E eu falei, vocês já olharam o CID dessa doença que está ocasionando aí? Não, a gente nunca observou o CID da doença ocupacional. E todos eram respiratórios. Estava ligado a respiratório. Aí eles foram verificar que é um depósito próximo da rodovia, muito pó, muita poeira, e isso estava ocasionando muitos atestados, muitos afastamentos por problemas respiratórios. Então, olha que interessante como quando você fala em aprofundar, né? Qual é a causa? O que está acontecendo, né? Então, para a gente ilustrar um pouquinho, né? Às vezes a gente fica muito na teoria, né? Mas para dar um exemplo, né? É olhar para isso dentro do nosso supermercado. Às vezes a gente tem muita recorrência de atestados, de faltas, pessoas que ficam 5 dias, 7 dias, 8 dias e vai e volta, né? Mas será que a causa também não é o ambiente? Exato. E, às vezes não é o colaborador em si, às vezes o problema está no ambiente também, né? E a gente muitas vezes é levado ao julgamento. Então, hoje as pessoas trazem muito essas falas abrangentes, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje as pessoas não se interessam, hoje as pessoas, essa geração... Calma aí, mas é isso mesmo? Porque, novamente, eu acredito que tem pessoas, sim, que pegam atestado sem necessidade, elas vão fazer, mas não são todos, às vezes é exceção. E aí a gente julga todo o nosso time, generaliza todo o nosso time por causa de algumas pessoas. E é isso, é olhar, entender, de fato, estar aberto para ouvir. Por que o que está acontecendo nesse depósito? Dá para a gente melhorar, né? Exatamente. Então, foi muito interessante, né, fazer essa abertura, né, nas pessoas do DP, né? Por que está ocasionando? O que está levando? Já observaram qual é a loja, como você falou, pontual, né? Olhar loja a loja. Isso também é muito válido, assim. E agora, olhando, a gente estava falando em manter a equipe, desenvolver a equipe, né? Informar. E quando nós vamos trabalhar contratação, o que a tua experiência mostra? Vale mais a pena terceirizar a contratação ou ter um grupo interno de recrutamento e seleção? Eu vejo conforme a situação. Por exemplo, numa loja que a gente vai abrir uma abertura de uma loja, abertura de uma nova unidade, que são muitas vagas, normalmente a gente vai para uma empresa terceirizada também para nos ajudar nessa captação. Ótimo. Agora, o dia a dia é feito pelo nosso time. Algumas funções específicas que a gente não tem tanto conhecimento ou que é muito difícil de contratar, aí às vezes a gente vai também para apoio de empresas terceirizadas. Então vai depender muito da situação, mas digo que o dia a dia é nosso. O dia a dia está interno na nossa empresa. Sim. Até porque vocês têm aquele entendimento sempre, né? Está ali, você consegue perceber mais
o dia a dia, a necessidade, a característica da pessoa, se ela combina, não combina, né? A cultura da pessoa, se ela condiz com a cultura da empresa. Então, alguns valores assim você já consegue captar numa boa entrevista, né? Exatamente. Então, é diferente de você terceirizar e daqui a pouco vem uma pessoa lá que vem muito diferente daquilo que você precisa, né? E quando a gente faz o serviço terceirizado, a gente não terceiriza a responsabilidade. A gente ainda faz o processo, o nosso processo de contratação também, porque precisa ter esse olhar. Por Isso. mais que a gente fala no escopo dessa empresa, como que tem que ser, qual é o perfil, mas, de novo, tem coisas que só os recrutadores internos, eles já sabem qual é a persona que Isso. dá Tem certo. o feeling, né? Isso. O varejo, o supermercado, a gente precisa ter aquele olhar, aquele feeling, né? Isso daí acho que não dá certo no supermercado, não. É verdade. Sim. Então, quando a gente olha o candidato, a gente já, naturalmente, a gente consegue identificar. E, às vezes, a empresa terceirizada, ela vai pelo checklist. Né? Ela vai pela função que foi passada. Aham. É verdade. E é importante ter esse roteiro e tudo mais, mas tem coisas que a experiência vai nos dando, né? A minha mãe, ela tem uma forma de contratação. Que ela, quando ela estava bem atuante, ela falava assim, olha como o candidato anda. Presta atenção, se ele anda rápido, ele vai dar certo. Se ele não anda muito rápido, ele não vai dar certo aqui. Então, essa era a forma de contratação, que é bem isso, pelo Sim. feeling. Mas não, claro, obviamente não só isso, mas vai criando essa experiência, esse tato de saber se vai dar certo ou não, né? É, Com comportamento, né? Atitude, essas coisas você consegue avaliar pelo jeito da pessoa. E a minha mãe tinha essa crença. Sim. Muito bem, Graziela. Então, agora nós vamos fazer uma virada, né? Aproveitar até o teu momento aqui, vamos falar um pouquinho da outra área que você também atende, é diretora de marketing na Rede Top também, é isso? Sim. Uhum. Ótimo, vamos falar um pouquinho sobre marketing também. Muitos supermercados ainda fazem marketing apenas pensando em ofertas e preços, né? Uhum. E como evoluir para um marketing, de um marketing promocional para um marketing de relacionamento com o cliente? Sim, o marketing promocional de oferta, eu digo que é o mais simples de ser feito. É o que todo mundo faz normalmente, né? Precisa vender, vamos promocionar alguns produtos e vai gerar fluxo. Normalmente, se a gente tem uma boa oferta, vai gerar fluxo. Agora, o que ela traz de contrapartida? Uhum. Como é que fica a margem? Como é que ficam os outros aspectos? Já o marketing de relacionamento, ele é mais trabalhoso, precisa de mais tempo, talvez precisa de mais time, e a gente tem que saber isso também. Precisa dar a estrutura necessária para as pessoas trabalharem. Então, nós temos hoje o Café com Prosa, que a gente atende o público 60 a mais. Então, Sim. nós fizemos um café, uma vez por mês, a gente faz um café, convida esse público para fazer parte. Eles adoram. Mas tem que ter, a gente tem que conseguir engajar o gerente da loja. Nesse dia, a loja tem que estar preparada. Você precisa parar para dar atenção, precisa parar para conversar. Então, essa é uma das ações. A gente faz também os nossos cursos entre papos e vinhos. Então, nós convidamos os clientes para apreciar vinho. Mas, novamente, é todo um empenho que tem por trás. É todo um planejamento. É se relacionar com o cliente realmente, não é simplesmente... Se relacionar com o cliente, é isso mesmo. É oferecer esses momentos de troca, esses momentos de pausa que a gente vai oferecer algo, que a gente vai conseguir conversar com ele, ver a opinião dele, oferecer uma contrapartida para ele também, que é esse momento. Então, a gente entende isso. E nós fizemos também muitas ações sociais. Como a gente veio de cidade pequena, isso também está no nosso DNA, Sim. na nossa essência. Então, nós temos o Dia do Sonho Feliz, nós temos o Panetone do Bem, que é uma ação também de relacionamento. A gente envolve as entidades, envolve as pessoas que gostam dessa causa, envolve os nossos colaboradores, porque isso precisa estar com eles. A gente tem que falar para eles, isso faz parte da nossa empresa.
Então, estar próximo da comunidade, na medida do possível, ajudar a nossa comunidade, então eles também têm que perceber. E é esse trabalho que a gente faz. Então, não é só fazer oferta, é realmente criar esse vínculo mais forte com o cliente, né? Porque Com a até pelo comunidade. fato de, digamos assim, da percepção do cliente, a partir do momento que você só bate em cima de oferta, ele não vai ter fidelidade nenhuma, porque, né, ele vai, né, comprar com você até que, digamos, ele achar alguém melhor, mais barato. Mas Exato. quando tem um vínculo maior, não, mas lá eu gosto de ir por causa de alguns eventos, eu gosto de ir por causa da qualidade de alguma coisa, do serviço oferecido. Então ele começa a observar valores, né? Coisas que muitas vezes ele não se apega tanto a preço. Então desapegar o cliente do preço para um relacionamento mais próximo, com certeza Para longo prazo é uma boa estratégia. é, né? A gente aprendeu na faculdade, né, que o preço, a gente não pode depender da oferta, a gente não pode depender do preço. Quando eu via isso, eu questionava muito. Uhum. Mas hoje eu entendo que realmente ele não é um diferencial. Porque se eu vender um produto a R$1, o meu concorrente pode vender a 95 ou a 90. E aí? Eu estou não- disposto a baixar, Exato. só que a minha estrutura comporta, né, esse preço. Vou entrar na briga? Eu vou entrar nessa briga de preço? Né? Exato. Tem um custo para isso. Tem um custo. A gente pode entrar. E às vezes deve entrar, dependendo da estratégia. Mas a gente tem que estar ciente que tem um custo por trás. Estas outras ações, elas também têm um custo envolvido. Exato. Mas a longo prazo elas se mostram, as pessoas defendem, as pessoas falam, elas reconhecem também. Então, nós acreditamos muito nessa estratégia. Muito. E é o que realmente sustenta o negócio, né? Que você não precisa baixar talvez tanto a sua margem, né? E você consegue reter o cliente e criar um diferencial. Exato, exato. Porque eu vejo assim, hoje todo supermercado que ele bate demais em preço, uma hora vai dar problema, né? E se a gente não entender bem os números, Principalmente isso, quando Aí ele vem faz as coisas sem olhar para os números, aí vem uma surpresa. né? Porque a gente pode baixar o preço, desde que o produto vá vender a mais. Isso, Então, eu vou vender de R$1, vou baixar para 90, eu vou ganhar no giro, em volume de dinheiro, ele iguala ou não? Porque tem produtos que a gente pode baixar, eles não vão vender a mais. Porque o cliente não tem essa necessidade, Não. ou o produto não é interessante, a gente só baixa a margem. Agora, quando o produto tem essa elasticidade, ok, mas tem que fazer conta. Porque, de fato, muitas vezes a gente não percebe naquele fim de semana, naquele mês, mas lá na frente. E aí a gente percebe, às vezes, alguma atitude inconsequente que a gente tomou, ou não tão pautada em números que a gente fez lá no passado. Até tem um ponto assim que a gente observa muito que acontece, né? Que a gente recomenda sempre para o pessoal. Que o que acontece? Tem produtos, né, que você ofertando ele, você vai fazer o cliente comprar mais e ele também vai consumir mais. Que é o caso, digamos assim, um exemplo prático, né? Uma cerveja. Se ele tem mais cerveja em casa, a tendência é dele consumir mais cerveja. Agora, se ele está com pouca cerveja ou não tem cerveja em casa, então ele vai consumir menos ou nem vai consumir. Então, isso é algo natural, né? Existem produtos que se ele compra mais, ele consome mais também. Exato. E já tem produtos que não, né? Um café, por exemplo. A pessoa tem o hábito de tomar o café ali de manhã ou talvez à noite, né? E é aquela rotina. Então, não vai mudar o consumo se ele, mesmo que ele compre mais, mas ele não vai mudar o hábito, né, dele. Exato. Sabe? Vai ter, no verão talvez toma menos, no inverno toma mais, mas de fato não vai aumentar, porque eu tenho em casa, eu vou fazer mais cafés. Isso. Uma carne. A pessoa já tem carne em casa, opa, vou fazer um churrasco, tem ali e tal. Prático, né? Tá fácil. Então, a tendência da pessoa consumir mais. Exato. Exatamente. Entender isso. Isso. Que produto que ou o cliente só vai se estocar ou o cliente vai usar. Exato. Às vezes a gente vende mais num momento, só que depois ele não comprou. Ele vai passar um tempo sem comprar. Mês sem comprar. Isso. Exato. Aí será que é uma venda boa essa que a gente fez? Ou não? Ou só baixou margem de novo, porque todo mês ele viria comprar, Isso. ofertando ou não ofertando aquele item. Então, são pontos assim que hoje é tudo inteligência de mercado que você tem que ir analisando, né, na medida
digamos assim, do comportamento do cliente, como é que ele reage às coisas para você ir, né, articulando o teu negócio, movimentando, fazendo os ajustes necessários para poder entender. Uhum. Porque hoje você ganha centavos, né? O segmento do Sim. supermercado hoje É a centavos. margem é estreita, então você precisa fazer esses movimentos, ter o controle para que você consiga de fato ter uma performance melhor, né? Uhum. É como muitos supermercados não fazem gestão por categoria, né? É também uma dificuldade, né? Então, se você faz gestão por categoria, você consegue ser mais agressivo em algumas coisas, né? E você consegue fazer uma média boa, mas se você não tem, né, esse controle, como é que vai fazer, né? Precisa os dados. É. Hoje precisa ser analisado para virar informação para a gente tomar melhor decisão. Quanto mais competitivo, de novo, mais aprofundar e olhar interno a gente tem que fazer. Exato. Muito bem, estamos nos encaminhando já para o final do nosso Isso. podcast. E para a gente estar finalizando a parte de marketing, né? A gente sabe que o pequeno, que o médio supermercadista, ele não tem como fazer CRM, Uhum. né? E também muitas vezes não investe nada em tecnologia. Ele tem um supermercado ainda muito básico, né? Limitado nisso. Mas voltando lá no início da nossa conversa, me chamou muita atenção quando você falou que o CRM, né, do supermercado é o relacionamento, é você saber a proximidade, né? Uhum. Nós nascemos na proximidade. A gente pode dizer que essa proximidade do pequeno e do médio é o CRM dele? Eu digo que é. E no passado, o que a gente fazia? Nós íamos numa festa, por exemplo, um torneio de bocha, alguma coisa que tinha concentração de pessoas, e a gente olhava, essa pessoa não compra lá com a gente, essa pessoa compra, essa pessoa comprava, deixou de comprar. A gente fazia isso. Uhum. E perguntava, conversava, o lugar que eu mais gosto de trabalhar no supermercado é ser empacotadora. Eu gosto de trabalhar ali. Porque é o tempo que a gente tem para conversar com as pessoas. Então, você vem sempre aqui? Ah, sim ou não? Como é que tá? O que tá gostando? Tem alguma coisa que pode melhorar? A primeira vez, como que você nos descobriu? Ah, foi um vizinho? Foi um amigo? Normalmente é uma indicação. Ou passei na frente para a gente saber, como que nós estamos? E eu acho que esse até é um CRM melhor do que o automatizado, porque a gente não consegue, é claro, os números nos mostram muito, a gente analisa muito o número, mas a reação, a expressão da pessoa, o número não consegue Porque captar. tá ali na frente, Tá né? ali na frente. Ao vivo, né? Então, eu até acho que esse CRM, essa proximidade é melhor do que a ferramenta. É claro que a gente sabe, conforme vai crescendo o negócio, não consegue manter isso. Mas até que consegue, fale com o seu cliente. Faça uso disso, né? Faça uso, porque isso é um diferencial. Converse com ele que você vai saber o que fazer, o que ele está contente, o que ele não está contente ali no tete a tete. Isso é muito valoroso. E voltando para aquele assunto que você comentou logo no início, né, de dar ouvidos ao cliente, ao funcionário, ali você está dando ouvidos ao cliente conversando com a operadora do caixa também. Exato. Sabe? Então, se a tua equipe ali de empacotador está preparado, né, para ficar atento ao que o cliente está falando ali na boca do caixa, porque ali é o que sai, né? A satisfação ou a insatisfação, né? Sai ali. É ali. É expressada ali normalmente. É ali, e é o caixa que pega todos os problemas. Isso. Se tinha um preço errado, é ele. Por isso que a equipe de frente de caixa é uma equipe que a gente tem que ter muito cuidado, porque é o momento de pagar. É o momento mais importante do cliente é ali. É o veredito. É o veredito. Então, às vezes tem fila, às vezes teve uma experiência ruim e aí é ali que ele fala. Então, é um ponto bem importante de a gente ter as nossas pessoas e, de fato, ouvir o nosso frente de caixa, que ele vai dizer, olha, tem preço errado vindo, tem produto, sei lá, peso, enfim, é ali que esse time pega mesmo. Muito bem. Então, para a gente concluir nosso ciclo aqui de perguntas, Graziela, a gente gostaria de saber hoje a respeito de e-commerce, né? Acho que a Redtop está
vendendo também via e-commerce, é isso? Sim. E qual está sendo a experiência de vocês? Está sendo vantajosa? Você acha que isso realmente vai emplacar? É uma tendência forte de mercado hoje para o nosso segmento? Porque assim, a gente vê hoje muitos segmentos que decolou, né? Sim. A coisa assim realmente foi até surpreendente. Só que o nosso segmento, né, é mais gradativo. A gente vê assim algumas empresas agora entrando, mas ainda bastante gradativo, né? A gente tem que pensar o e-commerce como mais um canal de vendas. Loja física é um canal, loja online é outro canal. E se a gente decide fazer, é claro, vamos começar. No início a gente faz não é de qualquer jeito, mas é uma vontade e a gente começa. Tem que dar o primeiro passo, Tem né? que dar o primeiro passo, mas precisa entender todo o processo. É um canal novo, como se a gente abrisse uma nova loja. O que eu tenho que ter nessa nova loja? Quais são as contas? Por onde que entra? Por onde que sai? Tem que desenhar toda essa jornada, porque às vezes a gente acha que, não, eu já sei vender no supermercado, eu já conheço a loja. Não, é um novo canal. Precisa ser estudado diferente, senão ele não vai dar certo. Então, no início, pode começar com pessoas dividindo, por exemplo, o separador de pedidos pode ser a mesma que um repositor? Pode, mas com o avançar, tem que imaginar que são equipes distintas, equipes para atender esse cliente, que esse cliente não está na sua frente, mas ele tem as expectativas dele no celular ou no notebook. Então, olhar como um canal mesmo e estudar. São estratégias diferentes. É um jogo que dá certo, está crescendo? Sim, ele cresce. Mas tudo que é online dá muito trabalho. Bastante. A gente acha assim, redes sociais. É de graça redes sociais. Mas para ter aquele... Viabilizar isso, né? É muita gente envolvida, muito pensar, muitas ações. Então, é um canal que ele cresce, a gente acredita, mas tem que ser dado foco a ele. Senão, ele não vai vender. E tem que estar disposto a entender, é um jogo diferente de loja física. É um jogo totalmente diferente. E vejo que também oferece um concorrente invisível. Sim. Hoje a gente olha os concorrentes, fulano, ciclano, aquele que está perto da gente. O canal digital é um concorrente que a gente não percebe e que ele vem tirando muito faturamento das nossas lojas. Principalmente esses marketplaces. A gente vê o crescimento deles e o pior é que a gente não sabe o que ele faz. Que normalmente eles usam CRM, fazem ofertas, eles são muito bons. Uhum. Esses marketplaces estão crescendo muito, são muito bons e a gente não vê. Hoje a gente vê a oferta que os concorrentes das lojas físicas fazem, mas do canal online a gente não É não um sabe. segmento que eu percebo a nível Brasil, não sei se para vocês também isso já refletiu, mas a perfumaria é um setor que hoje está indo muito no online, né? E ali é uma venda que, digamos assim, parte da venda do supermercado, a farmácia também, segmento farmacêutico absorveu, perfumaria, né? E muito online, né? Muito online também. Então, é um segmento que eu percebi assim que decaiu nos últimos anos, no segmento supermercado, em função disso, esse movimento online. Todo mundo está tirando um pouco de venda do supermercadista. E a gente tem que ficar atento a isso. A farmácia tira um pouco, o online está tirando um pouco, as conveniências tiram, as casas especializadas estão tirando. Então, hoje, a gente está com competindo com muitos canais. Por isso, ainda a importância de ver o que a gente é bom mesmo, porque tá um mercado que está vindo concorrente de onde a gente nem imaginava. Então, e refletindo em algumas categorias. Então, mostrar o diferencial hoje nunca foi tão relevante, né? Exato. E a própria mudança do perfil de consumo do consumidor, né? Porque a gente sabe que a nova geração, ela quer malhar, quer manter a forma, então ela não vai mais comprar arroz e macarrão como a geração dos nossos pais comprava.
né? Exato. Então, o que eles procuram dentro do nosso mix de produto? Então, É. essa também é uma tendência muito forte. Exatamente. As canetas que a gente fala, né? As canetas Emagrecedoras. emagrecedoras. Então, o que que muda no hábito de consumo usando as canetas? E vai mudar. Bastante. Algumas perdem, algumas ganham, mas a gente tem que estar preparado. É uma realidade. Então, eu vejo que a gente precisa estar muito antenado a esses movimentos. Talvez até hoje não foi tão necessário, porque a gente não mudava rápido assim. O consumo, ele se manteve por muitos anos da mesma forma. Trigo de 5 quilos, o arroz de 5 quilos e tal. E hoje? Hoje é alimento que tem proteína, tudo tem que Isso. ter proteína. Isso. Hábitos diferentes, né? Zero açúcar. Zero. Então, vários, dentro dos saudáveis, que a gente chama, tem várias categorias ali dentro também. Então, realmente precisa estar muito atento aos movimentos do mercado. Muito bem, né, Ademar? Foi excelente a nossa conversa. Nós queríamos aqui que a Graziela deixasse, então, as suas redes sociais para passar para os nossos espectadores. Você que está em casa, quiser se aproximar mais da Graziela também, ela vai deixar aqui suas redes sociais. Como que as pessoas podem te encontrar? Eu uso bastante o Instagram. A gente tem várias redes sociais, mas não consegue dar foco em tudo. Então, o Instagram é Graziela Schmeller. Então, lá de vez em quando faço alguns conteúdos também. E se Bom. alguém querer te contratar para algum evento, alguma coisa, tem algum contato de telefone, WhatsApp? Sim, pode me chamar também, o contato 9653-8687. E pelo Instagram, que a gente tá todo dia movimentando, ou pelo WhatsApp, vai ser um prazer conversar também. Muito bem. Então, foi maravilhosa a Agradecemos nossa aí conversa. a sua presença. Tenho certeza que isso vai contribuir muito com muitos donos desse supermercado, que é o nosso público. E sempre trocar experiência é fundamental para que a gente consiga somar. A gente está sempre para somar, né? Exatamente. Fazer com que o segmento crie cada vez mais musculatura, mais força e possa se manter ativo. Em especial supermercados de médio, pequeno porte, né? Que a gente também trabalha muito forte. Então, a gente valoriza muito esse segmento que hoje são maioria, né? Digamos assim, em termos de quantidade, né? Não tanto em faturamento, que o faturamento hoje se concentra muito, né? Sim. Mas a questão de quantidade de lojas, e emprego e tudo mais, né? Nós crescemos fazendo benchmark. A gente sempre gostou de trocar ideias e a gente também se coloca à disposição, porque numa conversa a gente sempre aprende muito. A gente tem condições de aprender e ensinar. Sim. Então, estar sempre nessas duas posições e a gente está aberto, né? Se alguém quiser trocar com a gente, nós estamos à disposição. Muito bem, muito obrigado, Graziela. Queremos aqui agradecer também aos nossos patrocinadores, a Rede Nosso Ponto de Supermercados e a Venda Max Marketing Digital. E fica aqui também um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas do segmento supermercadista que precisam receber esse conteúdo. Então, pessoal, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Até mais! Até mais, pessoal.